VILG11, o Fundo de Logística da Vinci. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 8 de maio de 2025. O fundo que divulga neste relatório uma projeção superior aí de distribuição de dividendos, reajustando o guidance lá para o quarto trimestre de 2025. Vamos ver a situação atual dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que iniciou as operações em 2018, tem aí o valor patrimonial de cota de R$ 112,53, tem aí as suas taxas de administração, também tem taxa de performance. Os principais destaques aqui, cenário macroeconômico é aquilo que nós já sabemos. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o VILG11 chega na B3 aí cotado a R$ 85,99, 0,76 é o P sobre VP, uma variação positiva nos últimos 12 meses aí de 3,83%. A última distribuição, pessoal, ocorreu agora, no dia 15 de maio de 2025, 68 centavos por cota. Vejamos aqui que ele aumentou um pouquinho, em 1 centavo, a distribuição, fazendo um yield mensal aí de 0,78%, um yield anual aí de 8,91%. Se o cotista tivesse investido no VILG11 R$ 1.000 há 2 anos, ele teria hoje R$ 1.056,60, já considerando aí o reinvestimento dos dividendos. O fundo, pessoal, ele sofre ainda no mercado secundário, o que reflete nesta rentabilidade. Vejamos aqui no gráfico do investidor 10, que ele se encontra inclusive abaixo da linha do IPCA, tá? Ela está abaixo da linha do IPCA, do CDI e também aqui do IFIX. Então, importante o cotista ficar atento a esta rentabilidade, que já vem sofrendo lá desde 2023. Há um bom tempo, esta rentabilidade vem aí na linha inferior, ponto de atenção por parte do cotista. Nos principais destaques aqui temos a rentabilidade bruta, que foi de 6,8%, 66% aqui dos contratos vencendo a partir de 2028, os rendimentos, como comentamos, 68 centavos e um novo guidance aí para o final do trimestre de 2025. No cenário macroeconômico, aquilo que nós já sabemos, não perderemos tempo. Em relação aqui ao fundo, o resultado recorrente, segundo a gestão, apresenta aí um incremento contratado de 3 centavos por cota, isso porque, encerrado o período de carência dos novos contratos de locação assinado aí nos últimos meses, somados aí aos demais períodos ainda vigentes, incremento de 3 centavos por cota será atingido aí até o quarto trimestre de 2025. Então, é importante ficar atento porque há aí um reajuste do guidance, conforme anunciado aqui pela gestão, veremos mais adiante. Em relação ao resultado do fundo, pessoal, para abril, ele fez aí R$ 10.460.000, o equivalente a 70 centavos por cota. O resultado de imóveis totalizou aí 13.146.000, o equivalente a 88 centavos por cota. E o fundo encerrou aí o mês após uma distribuição com uma reserva não distribuída aí de 14 centavos por cota. E em relação ao resultado dos imóveis para abril, 13 milhões, subtraídas aqui as despesas e as taxas de administração, chegando a um resultado recorrente aí de 10.176.000, fazendo 70 centavos por cota, o equivalente aí a 68 que ele distribuiu, aumentando a reserva não distribuída aí em 2 centavos, o que é muito bom. Ao final do período, a reserva que até então era de 12 centavos, passa a ser então agora de 14 centavos. Em relação, pessoal, à estimativa de rendimentos, tá? Segundo a gestão, para o terceiro trimestre, a faixa ainda fica no intervalo de 67,72 centavos, mas já para o final agora do quarto trimestre de 2025, há aí uma projeção de aumento desta faixa de 67 centavos para 72 centavos. Vejamos aqui no gráfico. O guidance, que até então era de 65 na banda inferior para 70 na banda superior, agora passa de 67 na banda inferior para 72 na banda superior, o que é excelente, tá? Mostrando aí que a gestão tem buscado se desafiar, realizando novos contratos e com o fim das carências, este resultado reflete aqui no fundo, o que projeta já inclusive um aumento em relação ao guidance. Em relação aqui, pessoal, a rentabilidade para abril, a cota referencial inicial foi de 82,58, a final ajustada foi de 87,52, uma rentabilidade bruta do fundo aí de 6,8%, versus o IFIX, que rendeu 3%, e o Ibovespa 3,7%.
Na rentabilidade líquida, pessoal, o fundo ficou aí em 5,6% versus ao 0,9% do CDI líquido. Segundo a gestão, a cota ajustada do fundo encerrou o mês de abril aí aos R$ 87,52, uma variação de 6%, que somada aí aos rendimentos distribuídos, representou uma rentabilidade aí de 6,8%. O que podemos verificar aqui no gráfico, pessoal, apresentado pela gestão em relação à rentabilidade bruta, é que o fundo ainda sofre frente ao IFIX, o que se confirma lá com o gráfico do investidor 10. Vejamos aqui, pessoal, no informado pela gestão, desde o final lá de 2023, o fundo não supera a linha do CDI e também não supera a linha do IFIX no resultado acumulado. Mas ele busca esta recuperação. Vamos ver como se dará aí esta rentabilidade para os próximos meses, já que há aí este reajuste em relação ao guidance. Tomara que a cota no mercado secundário consiga andar, porque ela ainda se encontra bastante descontada, né? Fazendo um P sobre VP aí na casa de 7, margeando a 8. Em relação ao volume negociado, pessoal, o diário chegou aqui a 1.700.000, segue lá com 146 mil o número de cotistas. Em relação à carteira do fundo, pessoal, as obrigações, ele tem aqui um total de 1,9 bi em relação aos imóveis, 309 milhões de obrigações financeiras, um patrimônio líquido aí de 1 bi e 600. Em relação às obrigações, pessoal, são 3. O primeiro CRI é lá para Fernão Dias e Privalha, formando aí um saldo de 51 milhões. O CRI Aliança Parque, num saldo de 154 milhões. E, por fim, um CRI da Castelo 57 no Business Park, formando aí um saldo de 103 milhões, chegando ao total de 309 milhões. Lembrando que para 2025, o fundo tem aí na ordem de 30 a 33 milhões para amortizar em relação ao pagamento das obrigações de aquisição de imóveis, sendo 15 milhões de principal e 16 milhões e 900 aqui de despesas financeiras. Em relação à receita média do aluguel, pessoal, ele segue lá a R$ 22,90. Segundo a gestão, o mercado está cobrando aí R$ 22,40 e o VILG11 está, portanto, superior à média do mercado, mas o que vemos aí nos outros relatórios é que esta média ela já está aí chegando aos 28, 30 reais, tá? Do metro quadrado. Então, ao meu sentir, estes indicadores aqui ainda não refletem a realidade do mercado, que tem cobrado ticket médio na casa aí de 28 a 30 reais, muito por conta da demanda aquecida dos galpões logísticos. Em relação à taxa de ocupação do fundo, o pessoal segue aqui na casa de 96,9%, 3% aí de vacância. Em relação à inadimplência média, segue lá na casa de 1,4%, bem controlado também. A maior exposição do fundo aqui por locatário, pessoal, é um ponto de alerta, tá? É a Tok Stock, ela que vem aí já há bons anos se arrastando em relação à sua recuperação judicial. Não tenho aqui agora notícias de qual é o estágio atual da situação financeira da Tok Stock, mas ela se encontra no mercado de varejo e o mercado de varejo segue sofrendo aí já há alguns bons anos, né? Muito puxado aí pela alta da taxa de juros, também pelo cenário macroeconômico, pelo dólar, moeda externa bem alta, o mercado interno também bastante retraído, o mercado de crédito sofrendo bastante, o que reflete aqui no varejo, e o fundo tem 14% apenas de Tok Stock, tá? Mas ele tem aqui também Netshoes, que é ponto de atenção, tem a Privalha também, que também é ponto de atenção, formando aí para o setor de transporte e logística 31% aqui do segmento de atuação, seguido do e-commerce fazendo 30%. 91% dos contratos aqui são típicos, a maior exposição, por incrível que pareça, é no estado de Minas Gerais, formando 35% aqui da carteira do fundo. Ele tem aí, pessoal, galpões também no estado do Pará, no estado do Pernambuco, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e também no estado do Rio Grande do Sul. Em relação ao prazo médio dos contratos, pessoal, 3,7 anos, 1,2% vencendo agora em 2025, 18% aí de revisionais agora para maio de 2025, então é bem provável que aqui o fundo conseguirá fazer aquele incremento de receitas para aumentar o guidance de distribuição, como vimos anteriormente. Os contratos, pessoal, 80% deles indexados ao IPCA, 20% ao IGPM. E do portfólio do fundo, pessoal, o destaque fica lá para o Caxias Parque, com 2% de vacância. Tem aqui também o Parque Logístico lá de Pernambuco, com a taxa de ocupação de 83%,
formando aí 17% de vacância. E também o Airport Tower lá em Guarulhos 3, tá? Formando aí 8% de vacância. Por fim, o Alianza Parque lá em Belém, Benevides, na Grande Belém, no Pará, tem aí também 87% de taxa de ocupação, formando aí 13% de vacância. Perfeito, pessoal? De VILG 11 é basicamente isso. Bora ficar atento aí ao guidance da gestão. A VILG que tem por hábito distribuir na faixa inferior do guidance, então é provável, tá, que a distribuição chegará aí ao patamar base de 67 centavos, como ele já fez neste mês, 68 centavos. Então é importante ficar atento a isso e também a rentabilidade do fundo que ainda não conseguiu se recuperar. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, muito bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, se este conteúdo foi relevante para você, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos com vocês em um próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.